Oi, para você, tudo bom? Olha, eu sempre tive dificuldade de fazer vídeo em primeira pessoa, mas não porque eu me acho feia, porque não tem gente que leva jeito para isso e tem que não leva, como é o meu caso. Como agora, por exemplo, que eu tô fazendo vídeo com o meu cachorro que tá latindo. Nunca escolho os momentos certos, né, para fazer isso. Mas uma coisa combina bem na minha cabeça: a coerência. A coerência, até mesmo de uma postura política que eu sempre tive na minha vida. Olha, gente, eu tô fazendo esse vídeo por causa da bagunça que tá acontecendo no Brasil. Eu, quando saí do Brasil, eu saí por motivos familiares, outras questões, também estava muito infeliz com a violência, com a delinquência. Eu vou falar para vocês, como mulher, realmente eu sempre tive muito medo do Brasil, do meu próprio país. Vindo para o exterior, eu encontrei outra realidade triste, que é o preconceito em relação às mulheres brasileiras, porque muitas podem se comportar bem e escolhem a outra estrada, né? O outro percurso de lá. Mas eu não quero julgar a vida delas, eu não estou aqui para isso, não é essa a intenção do vídeo. A gente se depara com outras tristezas, digamos assim. Mas quando você tem uma ótima base educativa, de valores e princípios e virtudes, você não abandona isso pela estrada, você carrega ela com você para onde é que você for. Então, eu tenho uma grande satisfação de ser a pessoa que eu sou, de ter vivido uma vida digna no Brasil. Fui assistente, queria ser médico, não consegui, né? Virei assistente social, concurso público, passei. Tava legal na minha profissão, eu resolvi deixar tudo e me transferir, fazendo trabalho humilde, recomeçando do zero. Mas uma coisa que eu nunca deixei, como brasileira, de estar atenta à situação do meu país. Mesmo fora, sempre me informando. Eu não sou novinha. Eu posso dizer para vocês que, assim como eu chorei pela perda do Brasil nos anos 80, né, que era uma guria, quando o Brasil perdeu com a Itália, eu chorei pela morte do Tancredo Neves, né, e no fundo eu estava já naquela época muito preocupada com o futuro do Brasil. Meu pai, ele foi um militante do partido do Brizola, me contou muitas coisas no período da ditadura, né? Da ditadura, que esse pessoal do PT, do PCdoB fica fazendo a gente entender que teve ditadura. Levou algum tempo conversando com meu pai, me informando, e as escolas não são realmente um ambiente mais adequado para ensinar política, né? Eu acho que o que elas teriam que ensinar, ao contrário do que está acontecendo hoje, é a amar a pátria, respeitar a bandeira, amar os valores, amar a família, respeitar a família. Tá acontecendo tudo o contrário, né? Com aqueles que disseram que teve ditadura. Aqueles que, segundo esses de hoje, né, que disseram que tinha ditadura, na verdade tinham já sido desmascarados. O que aconteceu naquele período foi exatamente ter desmascarado um complô contra o Brasil. Eles já queriam naquela época que um Brasil em evolução se tornasse a ser um país como Cuba. Que a gente já sabe que comunismo não funciona em nenhum lugar, que socialismo não funciona em nenhum lugar, a gente já sabe disso, tá bom? Porque se funcionasse o comunismo, é tipo assim, olha, você trabalha como um doido, né? Aquele não, ok. Você conquista suas coisas com inteligência, com o suor do teu rosto, o outro não, mas aquele fica rico, ou quanto menos tem o mesmo que você que trabalhou muito. Isso é o que iria acontecer com o comunismo e o socialismo, quer dizer, aquele lá deixa ele trabalhando para mim, porque tanto é um trabalhador, eu tanto vou ganhar igual ele, no final do mês a gente vai ganhar igualzinho, vai ter a mesma casa.
Essa é a tendência do ser humano, tá bom? E por que eu tenho que castrar a inteligência do empresário que dá trabalho para um monte de gente? Por que eu tenho que castrar os sonhos de uma pessoa? Eu quero ser médico, quero ganhar bem, conquistar minha casa. Por que eu tenho que castrar esse sonho? Por quê? É verdade que existe a exploração da mão de obra, ela sempre existiu em qualquer modo, em todo tipo de sistema governamental. Mas eu lembro também, por outro lado, que quando o Brasil saiu daquela bagunça, daquela baderna que esculhambou o país todo, porque o comunismo impediu que um sistema livre continuasse a ser livre. O exército tomou conta para tomar conta, para sistemar as coisas, colocar as coisas no lugar e deu uma parada, digamos assim, na evolução tecnológica, industrial, como de repente a gente gostaria, né? Por outro lado, deu uma parada também no perigo de uma inversão dos valores da sociedade como um todo. Aí você vai me dizer, mas o que é valor para você, o que é valor para mim? Basta a gente olhar a natureza, de como tudo é feito, e de como a perfeição desse universo, desse mundo e das coisas, para você entender que nós, de qualquer modo, deveríamos, como menos, respeitarmos esse caminho, essa energia, né, de evolução, de como as coisas evoluem, de como as coisas progridem. Isso, o exército, quando entrou, ele fez, porque naquele período eu me lembro, meu pai era livre, ele podia sair do Brasil quando ele quisesse, eu podia brincar nas calçadas mais tranquilamente, que não tinha o perigo da violência, da delinquência, do estupro, como tem, sobretudo, de quando o Brasil se tornou esse tal do Brasil democrático. Vocês acham que vocês estão vivendo numa democracia? Fala a verdade para mim. O que é democracia para você? Ir para uma passeata mostrando a bunda? Mijando em cima da foto de Cristo? Isso é democracia? E quando você vai no YouTube, quer dizer, atua contra esse governo patife e o que estava, os outros também, e o teu vídeo vem censurado. Isso é democracia? É democracia uma mãe se encontrar de um momento ao outro com o filhinho querendo dar beijo no outro garotinho, assim, sem saber de nada, o que aconteceu, meu Deus? Uma revistinha pornô na mão? Sem eu, mãe, querer um negócio desse? Eu fui criancinha, eu fui curiosa, mas a minha família, a gente tinha educação em casa. Olha, assim, o menino com menina. E não precisava ter tanta educação, gente. Aqui entre nós, a realidade está na cara da gente. Nós, como seres humanos, independente dos... Eles querem sempre comparar a gente com bicho, né? Mas o bicho ainda está no seu processo evolutivo. Mas nós, quantos processos evolutivos a mais do que o bicho nós estamos? De um simples animal que, aliás, hoje, se a gente olhar por aí, está dando muito mais demonstração inteligente do que muitas pessoas ditas, né, inteligentes. O que é liberdade? O que é libertinagem? Hoje não tem diferença, é tudo a mesma coisa. Ah, sim, você não acha que isso é preconceito, você é preconceituosa. As pessoas não podem nem ter valores. Porque se você tem um valor, você é preconceituosa. Você não pode mais nem dizer a tua, porque se você diz a tua, jogam pedra em você. Democracia, liberdade de expressão. Como você abre a boca. Eu, por exemplo, no Facebook, coloquei um vídeo, estou preocupada com a situação. Vejo alguns brasileiros, tá lá, não tem um like. Quando aparece o like, são das pessoas que eu vejo no perfil delas, estão preocupadas com a situação do país. Aquelas que estão preocupadas são aquelas, então, que tem que agir, né? Imediatamente. É fundamental. É fundamental.
Quando eu era adolescente, óbvio que os perigos existem, né? Existem porque o ser humano, infelizmente, o homem, sobretudo, né? Infelizmente, tem essa tendência de usar força, né? Para chegar lá. A força bruta para obter. A força bruta para castigar, para fazer mal, para descarregar toda essa fúria, essa raiva incontida que tem dentro de si. Do outro lado, existe um sistema que quer ensinar, disciplinar e implantar uma raiz, porque uma sociedade sem uma raiz bem profunda de valores, ela vira essa baderna que está o Brasil. Tá? Eu não votei no Fernando Collor, porque eu tive, graças a Deus, na minha casa, um pai muito bem informado. Ele era um militante muito assíduo no período dele. Ele chegou até a ser preso, 2 dias, ficou para ser interrogado. Não mataram meu pai, não fizeram nada com ele, gente. Porque meu pai não estava incluído em falcatrua, em coisa estranha. Ele não estava compactuando contra a ordem e o progresso do país. Tá? Ele não estava compactuando, ele simplesmente tinha um modo de ver a organização. Aliás, o homem que ele mais admirava era Jânio Quadros. Essa história do comunismo, essa bagunça já começou muito tempo atrás e se dizia que tinha até a mão de americano, a família Rockefeller por trás de tudo isso. Porque eles ganham com desordem, com caos, eles ganham com isso, né? Eles estão nessa estrutura há muito tempo. E vocês queiram ou não, esse tal do comunismo pegou Karl Marx, que é a vítima deles, né? O boi expiatório, para criar um sistema de governo falido, indecente, né? E implantar para viver as loucuras interiores, essa sede de poder e essa sede de badernismo, essa sede de... Não é nem anarquia, porque o que eles querem é baderna mesmo. Toda essa libertinagem que tá por aí, isso é baderna. Isso é falta de descontrole psico, mental, espiritual, tudo. Tudo. Eles chamam... Se você... Aquela história do Santander, daquela exposição, né? Eles falam que o brasileiro que criticou aquilo não tem cultura artística. Como se um artista, porque pinta pedofilia, fosse santo. Um artista pode ser louco também, pode ter as doenças dele. Pode ter as doenças dele. Tem aquele site estranho por aí, né, que eu não quero nem falar o nome dele, onde fazem publicidade, estimulam coisas estranhas, de tudo demais. Eu vi um médico, um quirurgo, que ele pega essas meninas pequenas, corta pernas, braços, enfaixa ela todinha e fica ali estuprando, engravida. Quando nasce aquela criatura, faz crescer, estupra já o bebê, a menininha de 1 ano, de 2 anos, sei lá o que, faz faixinha, cria um bebê e vende nesse mercado obscuro. Isso é a humanidade, tá? Isso é o homem. Então, na escola, o que eles estão fazendo, na escola, por isso que eu tô brava, que na escola esses loucos estão implantando o sistema de pedofilia legalizado, entendeu? Porque o garotinho que decide que quer cortar o pintinho dele 5 anos só porque viu que 2 estavam fazendo, aí ele fez, de repente até gostou do negocinho lá, que ele não sabe nem por que está no mundo ainda, tá? Quando a gente é pequenininha, eu vou falar para vocês, a gente está à mercê de influências. Ninguém raciocina com a própria alma e com a própria mente. Eu conheço gente que deixou de ser gay, agora fala, é cura gay, porque eles estão fazendo isso, humilhando os gays. Que isso, gente? O nome pode ser até errado. Eu também não gosto do nome cura gay.
Mas aquilo é um projeto para quem quer se ajudar, poder ter essa ajuda, essa contribuição, inclusive gratuita, né? Pelo que eu soube. E Cura Gay está falando só isso. Se você não está aceitando a tua homossexualidade, você pode procurar ajuda para entender o que está passando com você. E se você quiser fazer uma terapia para chegar até o fim, como eu conheço, eu tinha 18 anos, eu conheci um rapaz lindo de morrer. Era lindo de morrer, já estava casado com filho. Ele foi homossexual, virou trans, não cortou nada, por sorte dele, né? Ele fez isso porque a família tinha grana, ele foi para os Estados Unidos, passar pelas mãos de uma terapeuta lá. O cara voltou, hoje com epigenética, gente, tudo é informação. Na barriga da mãe, quem acredita em reencarnação também sabe do que eu estou falando. Toda essa questão hormonal é informacional. Agora, um fato é, você nasce com um pintinho, você é homem. Você nasce com uma borboleta, você é mulher. Isso é natureza. E dali, do cruzamento desses dois, nasce um filho. Tá bom? Isso é normal. E que de quando a Globo entrou no Brasil, sabe Deus, aqui também, tudo virou bagunça. Tudo. Não se entende mais nada. Beijo lésbico, de véia, de gurizinho, pedofilia, mas pai com filha. Gente, pelo amor de Deus, vamos recobrar a nossa dignidade. Meu nome, quem me deu o meu nome foi dado por um gay. Era amigo de família, uma pessoa linda. Ele tinha, pela espiritualidade dele, até dificuldade, como teve Chico Xavier, de ficar indo com homem. Ele às vezes até evitava. Ele estava tentando até controlar o hormônio dele por causa disso. Eu não sei porque eu era criancinha, né? Entrei na privacidade. Meu pai, que é um hétero, minha mãe, eles tinham maior admiração por esse rapaz. Eu não tenho nada contra as pessoas. Ele fez crescer 10 crianças. Viraram eletricistas, hidráulicos, advogado, professora. 10 crianças abandonadas ele cuidou com a irmã dele. Ele deu meu nome e eu sempre olhava para ele como se ele fosse meu herói. Era um gay, mas eu tenho certeza que ele jamais iria fazer parte de LGBT, parte de passeata gay, gay pride, ficar mijando em cima da foto de Jesus Cristo, mijando em cima da foto do Papa. Eu não sou evangélica, eu nasci espírita, virei evangélica, depois saí da igreja evangélica, eu vi muita coisa que não combinava com a minha espiritualidade, né? Que eu tive muita história desde pequena, então com desdobramento, viagens, questões paranormais, de tudo demais eu já passei, então eu sabia que não estava ali na explicação nem do pastor e nem do padre a minha verdade. Então eu quis a um certo momento que isso fosse respeitado, como algumas pessoas, inclusive amigas, não conseguiam respeitar, eu deixei. Porque vale mais o respeito que eu tenho por mim, tá bom? E eu me respeito muito, eu me quero muito bem. Eu não vou aceitar jamais que alguém fique dizendo que é mentira aquilo que eu sei que é verdade, porque a verdade minha acontece na minha vida. Eu tenho poder sobre aquilo que eu sinto e vejo, tá? Então, hoje, eu não votei pro Collor, não votei, sei que a Dilma venceu porque as urnas foram... como é que se diz? Elas foram manipuladas, né? E já se sabe disso, inclusive, que é uma verdade. Eu estava pensando de votar no Dória inicialmente, mas eu achei muito... Tanto ele apoiou o Collor, que já é coisa que, para mim, é uma coisa impraticável. Apoiar um homem como aquele ali, que está, inclusive, ainda rodando pela política, ele e a mulherzinha dele lá. Então... o avô do Collor matou um senador no Congresso, assim, a sangue, coitado do homem, não teve nem tempo de se defender, e nem por isso foi preso, né? Nem por isso foi preso. Então, o que eu penso é que
eu sempre tive uma intuição, graças a Deus, talvez pela minha prática espiritual muito grande, de não ter votado em certas pessoas. Mas depois de toda essa baderna, toda essa parafernália, porcaria que eu estou vendo no país, eu decidi que eu vou votar. E vou dizer mais, eu gostaria de nem ter que votar, porque eu sou a favor do intervencionismo. Porque eu acredito que só a linha dura pode dar certo nesse país. Brasileiro precisa de ser reeducado. Eu sou a favor de escolas militares, tá bom? E sou a favor da defesa do nosso território, da nossa pátria, que já está sendo dividida em pedacinhos, se vocês não sabem, tá? E é muito capaz que vire, que um Brasil como o nosso, vire pequenos paizinhos, tipo, Paraguai é muito. Paraguai é até demais, é grande, comparado ao que o Brasil pode se tornar daqui um pouco. Na mão de americano, chinês, alemão, deixa de ser uma pátria. Alguém dirá, melhor assim. Tem certeza que você quer perder o Brasil? Mesmo você que é um delinquente que está passando por aí, você não tem um mínimo de patriotismo no sangue? Tem certeza que no fundo do seu coração você não gostaria de ter uma família, de ter um trabalho, de sorrir realmente, de encontrar um pouco de amor, um pouco de felicidade? Tem certeza que no fundo do teu coração não tem isso? Se você realmente é um delinquente daqueles perdido, fudido, eu tenho certeza que mesmo assim você não quer o Brasil dividido em tantas porcarias desse jeito. Para tudo ter uma solução. Para tudo ter uma solução. E se o brasileiro não consegue dar uma solução nisso, eu espero que sejam os militares a fazê-lo. Oro e torço para que isso aconteça. Um abraço, fui.